todos que estão entrando aí. Aguardando a doutora Daniela entrar aqui. Já mandei o convite a ela. Aí, pronto. Boa noite, doutor Vitor. Tudo bem aí? Tudo bem, e você? Tudo também, graças a Deus. Tá perfeito o áudio aí? Tá ouvindo? Excelente. E o meu? Também, tá ok. Tanto o áudio quanto o vídeo. Eu Uhum. vou fixar o tema da nossa live aí. Aí, já tá aparecendo Uhum. aí. Enquanto o pessoal vai Sim, entrando, sim, eu agora está vou aparecendo. deixar ele fixado aí. Aí. Aham. Aí. Legal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das novidades do direito do trabalho, dos últimos acontecimentos que estão ocorrendo aí no mundo do trabalho. Acontecimentos E recentíssimos. exatamente, Uhum. exatamente. E para quem não conhece a doutora Daniela, eu acredito que a maioria dos convidados já conheçam. A doutora Daniela é juíza titular da Vara do Trabalho de Rio Claro. Atualmente, ela é juíza auxiliar da vice-presidência do TRT15. E eu vou pedir para a doutora Daniela se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da história dela para a gente, para quem não conhece também, poder conhecer. Pois Sim, não, doutora? bom, boa noite, doutor Vitor, boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para refletirmos juntos sobre o direito do trabalho na atualidade, sobre as tendências para o futuro, e eu me senti muito honrada pelo convite. E Legal. falar um pouquinho de mim, eu sou formada pela PUC Campinas, em 1994. Estou vendo que vários colegas meus de faculdade estão entrando, Legal. e mesmo durante a faculdade, já me apaixonei pelo direito do trabalho. Eu brinco que foi paixão à primeira vista, né? Porque já na faculdade eu sempre pensei em atuar na área trabalhista. E eu fui advogada trabalhista por 7 anos, fui advogada de reclamante, de reclamada, e a parte sindical foi bem marcante no meu início de carreira, né? Eu advoguei para algum sindicato, dos químicos, dos trabalhadores das indústrias químicas, para um escritório que eu prestava serviços. E ali foi o meu Sim. primeiro contato com esse mundo, ainda bem jovem, com 23 anos, já chegava aí 5h30 da manhã para a porta da fábrica, com Bacana. uma Olivete debaixo dos braços, e a Olivete é pessoal que é muito jovem, o Lucas, que acabou de entrar, não sabe o que é uma Olivete. Nem sabe o que Mas, é. mas o Olivete é uma máquina, tem uma máquina de escrever, e eu batia a ata, a pauta de reivindicação da categoria, e advoguei esses 7 anos, todos os dias na junta de conciliação e julgamento, e Sim. até em 2001, quando eu prestei o concurso da magistratura, eu comecei a estudar em 99, passei em 2001, fui juíza substituta até 2012, viajei todo o interior, e um dia estava em Itanhaém, no outro dia em Registro, no outro dia em Sorocaba, Sim. e assim ia. E até me titularizar em 2015, em Santa Cruz do Rio Pardo, que é uma cidade bem distante aqui de Campinas, né? Que eu Sim. deixava minha família aqui e ficava sozinha lá durante a semana. Então, mas foi acho que eu também já vi alguns amigos de Santa Cruz entrando aqui, que apesar de eu ficar longe da família, eu também fiz grandes amigos, foi um período muito bom da minha vida lá também. E depois, Sim. em 2015, então, eu assumi a vara de Rio Claro, onde eu sou titular até hoje, e comecei a substituir no tribunal em 2013, tive essa oportunidade de integrar a sexta turma, atuando como substituta na sétima e oitava câmaras, Sim. e atualmente, desde do finalzinho de 2018, eu atuo como juíza auxiliar na vice-presidência judicial do TRT15, que para mim é um privilégio em termos de aprendizagem, que eu venho atuando com mediações pré-processuais, em mediações em dissídios coletivos de greve, auxiliando a vice-presidente nessas Ok. atribuições, e também na admissibilidade do recurso de revista.
Perfeito. A doutora teve uma participação importante também no último concurso, no primeiro concurso unificado da magistratura, na verdade, né? Sim, eu integrei a banca do primeiro concurso unificado da magistratura do trabalho, a banca da prova de sentença, né? Que esse lado prático do direito da Sim, prova, acho que tem bem a ver com o meu perfil, que eu tenho um perfil bastante prático também. Foi uma experiência muito diferente e muito gratificante também. sim, e que honra, né? Poder selecionar os novos magistrados aí dos quadros da Sim, Justiça do Trabalho do Brasil todo, né? sim, foi uma honra, foi um convite que daqueles que a gente quase cai da cadeira, tipo aquela cena de filme da Julia Roberts, que recebe aquele telefone e cai para trás do telefonema. Sim, sim. Eu recebi o telefonema da assessora da ministra Cristina, que à época Poxa era vida. a da escola judicial, dizendo que Sim. estava ligando em nome da ministra para me convidar para integrar a prova, a banca da prova de sentença. Daí a gente fica até, leva uns minutinhos, Sensação não, a senhora maravilhosa. aceita? Sim, Uhum, foi bem mas legal. legal. Então, vamos começar a falar um pouquinho do, do tema a que a gente veio aqui, bater esse papo, a dialogar com o pessoal aqui, que é a mutabilidade e a dinâmica do direito do trabalho na nova ordem trabalhista mundial. E para isso a gente precisa falar um pouquinho do surgimento do direito do trabalho, da causa e origem da legislação trabalhista. A doutora pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, sim. O direito do trabalho, ele surge, entender como nasceu o direito do trabalho é muito importante para a gente entender a ruptura que ocorreu à época da reforma trabalhista e poder traçar um caminho para a gente poder continuar com a função principal do direito do trabalho, que é assegurar o trabalho, assegurar os dois polos os trabalhadores e os empregadores, poder compatibilizar esses valores aparentemente antagônicos. Então, o direito do trabalho ele surgiu como uma reação contrária à liberdade, fraternidade, igualdade, aqueles conceitos abstratos que a Revolução Francesa pregava e que foram intensificados durante o período de Revolução Industrial com aquele primado absoluto da autonomia da vontade. O que se contratava, valia. Só que quando nós tratamos de forma igual os desiguais, nós criamos uma profunda desigualdade. Então, na Revolução Industrial, durante a Revolução Industrial, os trabalhadores eram expostos às piores condições de trabalho possíveis. E isso acabou gerando os movimentos de classe, né? O nascimento das corporações de ofício, das associações e o nascimento até desse movimento sindical, buscando algum tipo de paridade, alguma base mínima para esse contrato de trabalho. Então, na maior parte do mundo, esse movimento de associação, essas lutas que muitas vezes eram inclusive violentas, acabaram por fazer, impulsionar o Estado, que até então era um Estado liberal, não intervencionista, a intervir nessas relações entre os particulares, estipulando a base mínima desse contrato de trabalho, com direitos básicos. Então, esse movimento de criação da legislação trabalhista, que é imposta de baixo para cima, ou seja, dos trabalhadores para o Estado, é o que a gente chama de movimento ascendente de criação do direito do trabalho. Mas também existe um movimento descendente, que vem de cima para baixo, que o Estado assegura os direitos trabalhistas sem que exista necessariamente aquela reivindicação, aquela união de classe. Então, Perfeito. muitos sustentam que no Brasil, que o direito do trabalho, a legislação trabalhista, surgiu de um movimento descendente do Estado para a população, para a classe trabalhadora. Na verdade, isso é uma meia-verdade, não é uma verdade total. Porque, realmente, na era Vargas, que durou de 1930 a 1945, Getúlio Vargas acabou edificando, promulgando a CLT, reunindo várias leis esparsas e acrescentando tantas outras, intervindo nessa relação e estipulando a base mínima legal do contrato de trabalho.
Porém, ele fez uma manobra com mão dupla. Ao mesmo tempo em que ele assegurou o mínimo legal na CLT, ele atrelou o sindicato ao Estado. Então, com aquele tripé que a gente conhece bem e que até bem pouco tempo ainda existia, e hoje ainda existe uma metadezinha dele, que seria o sindicato por categoria, recebendo o imposto sindical do Estado e com a unicidade sindical, ou seja, um único sindicato representativo dentro daquela base. Então, com isso, e aí é que os historiadores discutem muito, o Brasil, ele teve, sim, um movimento associativo no início, marcado, inclusive, por influência do próprio movimento anarquista, que tinha uma influência grande sobre esses trabalhadores. Nós ainda não tínhamos grandes massas de trabalhadores no Brasil nessa época, mas a gente viria a ter logo na sequência, porque o Getúlio Vargas traria essas grandes indústrias para cá. Então, a ideia dessa era Vargas foi justamente essa: eu vou assegurar o mínimo, mas do mínimo não passa, porque o sindicato está comigo. E esse modelo, ele perdurou até bem pouco tempo atrás. Então, até 2017, a gente ainda tinha esse modelo, e com a reforma trabalhista, a gente teve essa grande ruptura. Ou seja, que ruptura? Ruptura com o próprio princípio protetivo, porque a reforma trabalhista vem e amplia a flexibilização sob tutela sindical, no artigo 611-A, e também rompe com a questão do imposto sindical, que já estava com o nome de contribuição sindical, mas era obrigatório, passando a ser facultativo. Então, naquele momento da reforma, nós tínhamos os sindicatos extremamente atuante, o sindicato extremamente... os sindicatos... Você está me ouvindo, Vitor? Estou ouvindo perfeitamente. Um sindicato extremamente... Isso, então tá. É que deu uma congeladinha na sua imagem. Tá certo, então. Então, o que aconteceu naquele momento foi que os sindicatos estavam empoderados pela reforma trabalhista, ou seja, podendo negociar, inclusive, abaixo do mínimo legal, porque o artigo 611-A da CLT, ele estabelece que naquelas hipóteses dos seus incisos, existe a possibilidade de se pactuar abaixo daquela base mínima. Então, tem uma ruptura com o princípio protetivo. E sindicatos empoderados e sem dinheiro, porque aí nós não temos também mais a contribuição sindical. E é nesse cenário que nós começamos a vislumbrar as hipóteses e as tendências aí para o futuro do direito do trabalho. Sim, eles acabaram desequilibrando a balança, quando, à medida em que retiram a contribuição do sindicato, acabam enfraquecendo o sindicato e flexibilizando os direitos, e aí a gente não tem mais o sindicato forte para poder brigar de verdade pelos direitos dos trabalhadores. Então, né? No primeiro momento, acho que a ideia pode até ter sido alguma coisa nesse sentido, mas na prática, acho que a gente vem vivenciando uma tendência diferente, né? Os sindicatos, desde a reforma trabalhista, eles estão se reinventando, eles estão buscando formas de se reaproximar da base, de reconquistar a categoria, de reconquistar a representatividade desses trabalhadores. E um dos aspectos que eu acho interessantes, esses movimentos que nós tivemos recentemente, eu vou citar o primeiro deles, que é a própria greve dos caminhoneiros, que foi organizada pelas redes sociais e que parou o país inteiro, e agora, recentíssimo, dia 1º de julho e ontem, né, dia 14 de julho, o movimento de paralisação dos entregadores por apps, pelos aplicativos. Ok, perfeito. E a gente podia fazer um paralelo também de como ficariam os princípios do direito do trabalho. Muitos deles permanecem desde a CLT de 1943 até hoje. Como ficam esses princípios, o princípio da proteção e os demais princípios diante dessas novas formas de prestação de serviço?
Sim, com essa explosão, esse boom, né, que a gente teve da cultura digital no século XXI, nós temos o início uma nova forma de capitalismo, que é o que a gente chama de capitalismo por plataforma. E em que as pessoas estão interligadas, e nessa terceira onda da internet, né, a internet das coisas, né, tudo acontece ali. E começa a surgir a economia de compartilhamento. Então, com essa economia de compartilhamento, surgem o Uber, o iFood, o Rappi, o Uber Eats, o Log, e que são plataformas de trabalhadores. E esses trabalhadores, por plataforma, seriam ou não aplicáveis os princípios de direito do trabalho a essas novas modalidades. Sim. Então, o primeiro pensamento que vem é que os princípios de direito do trabalho, mesmo os princípios específicos de direito do trabalho, eles têm uma relação muito próxima, muito íntima com os próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito, né? Com os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, em especial, com a dignidade da pessoa humana. Então, poderia o direito do trabalho simplesmente ignorar essas novas formas de prestação de serviço? Essa é a primeira pergunta que surge. Então, os princípios, esses fundamentos do Estado Democrático de Direito guardam relação com os princípios específicos de direito do trabalho, como o princípio da proteção do hipossuficiente, que é um princípio histórico, ele é relacionado com o próprio nascimento do direito do trabalho, ou seja, aquela reação contrária à Revolução Industrial que faz o Estado intervir, estabelecendo a base mínima legal do contrato de trabalho. E é justamente isso, né? O princípio protetivo, ele é a intervenção estatal nessas relações, estabelecendo o mínimo legal. E da mesma forma, do princípio protetivo surgem os demais princípios de direito do trabalho, como indúbio pro mísero, norma mais favorável, a condição mais benéfica e também a primazia da realidade. O princípio da proteção, ele continua previsto na CLT. Assim como o princípio ele está no artigo 444, que diz que as relações de trabalho poderão ser objeto da livre estipulação das partes, desde que não contravenham, desde que não contrariem as normas de ordem pública. E o princípio da condição mais benéfica também permanece na CLT, no artigo 468 da CLT, né? Que diz que as alterações contratuais, ainda que bilaterais, ainda que eu tenha anuência do trabalhador, elas serão nulas de pleno direito, caso delas resultem prejuízo ao trabalhador. E da mesma forma, o artigo 9º, que ele é maravilhoso, porque ele é o princípio, o artigo 9º da CLT, ele é o princípio da primazia da realidade. Ele não foi alterado também, ele está lá. Ou seja, o que importa de verdade é a relação jurídica objetiva, evidenciada pelos fatos, ainda que sob falsa capa, ou seja, ainda que os documentos não correspondam à realidade. O que ocorreu com a reforma trabalhista foi uma fenda nesses princípios, porque agora nós temos que compatibilizar esses princípios com a flexibilização sob tutela sindical, ou seja, aquela base mínima inafastável, ela não é tão inafastável mais, ela poderá ser afastável desde que pactuada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E nesse cenário, a gente pensa, essas novas formas de trabalho estão protegidas, são protegidas por esses princípios de direito do trabalho? E aí, para a gente entender um pouquinho, até a própria reforma trabalhista, a gente sabe que ocorreu uma grande transformação na organização da produção, ou seja, na organização das empresas. A partir dos anos 70, esse processo iniciou, tendo sido intensificado a partir de 2008, e acabou até gerando o que a gente chama, hoje em dia, de quarta revolução industrial. Mas ela começou bem antes, ela começou lá nos anos 70, né? Que esse investimento em novas tecnologias, e essas novas tecnologias propiciando o que, a partir de 2008, se acelerou mais, que é o que a gente chama de fragmentação da atividade produtiva.
Então, o que acontece? A atividade produtiva hoje ela é executada por várias empresas que se entrelaçam como uma rede. Até o pessoal brinca que eu faço assim com a mão, mas é porque é uma rede mesmo. É uma rede de terceirizações, de contratações, de subcontratações, em que eu faço com que o trabalho se disperse. Então, ocorre a dispersão do trabalho. Mas o trabalho está disperso, mas o controle sobre esse trabalho é centralizado. Então, essa nova forma de trabalho no mundo impactou de forma incisiva nas relações de trabalho, propiciando o surgimento dessas novas relações de trabalho. Então, o Uber, o iFood, o Uber Eats, o Log, elas são realmente exemplos de uberização. Mas a uberização das relações de trabalho, a gente pode afirmar que ela é até anterior ao trabalho por plataforma. Ela representa, na verdade, como é que eu posso dizer? Ela representa a informalização das relações de trabalho, com um discurso de empreendedorismo, de modo a se adaptar e a se encaixar nessa rede de contratação e subcontratação que as atividades são desenvolvidas. Eu queria citar um exemplo para a gente visualizar um pouco, né? A gente tem algumas grandes marcas de roupas, e isso me remete à época que eu fui juiz em Santa Cruz do Rio Pardo, porque ao lado de Santa Cruz tinha uma cidadezinha que chama Bernardino de Campos. E lá tem várias portinhas que fazem as roupas das marcas mais incríveis que a gente possa imaginar. Então, essa subcontratação, ela vai de uma tal forma que existem marcas de roupa que a gente não sabe nem direito o que é. Porque o processo é tão fragmentado que nem mesmo o modelo é traçado pela loja, até pela marca. Até o corte da roupa já é terceirizado também. Então, nesse mundo em que houve a fragmentação do processo de produção, surge a uberização e, um pouco mais adiante, o fenômeno, daí sim, a gente chama de uberização, mas a uberização é a informalização, né? E surgem essas novas formas de trabalho por plataforma. E a reforma trabalhista, ela veio de uma forma abrupta. Ela chegou em 2017 tentando adequar, entre aspas, né, o direito do trabalho brasileiro a essa nova ordem trabalhista mundial. Que nova ordem é essa? É a fragmentação do processo produtivo. Porque como eu posso pagar o tempo à disposição se eu estou dentro de uma cadeia em que a produção é feita just in time? Ou seja, a produção, eu produzo, eu não tenho mais estoque. Então, eu não tenho mais espaço para pagar o tempo à disposição. Então, uma grande ruptura que a reforma trabalhista faz é com o artigo 4º da CLT. Porque o artigo 4º, ele diz que considera-se como tempo de serviço, não só o tempo em que o empregado está efetivamente executando ordens, como o tempo em que ele está à disposição. Mas esse tempo à disposição não se encaixa com a nova ordem trabalhista mundial. Então, ela rompe. A partir de agora, a entrada da fábrica até meu posto de trabalho não é mais tempo de serviço, horas em itinere, nem pensar, e higiene, troca de uniforme, ou seja, ele rompe. E aí só passa numa tendência, inclusive, do contrato intermitente, né, de pagar só as horas efetivamente trabalhadas. E, curiosamente, esse trabalho por plataforma, né, doutor Vitor, ele remunera só o tempo de trabalho. Se a gente chegar para o motociclista da Uber, não, da motociclista da iFood, e falar, a gente olhar para ele e falar assim, você trabalhou quantas horas hoje? Ele fala, eu trabalhei 12 horas. Mas ele não ganhou as 12 horas, porque ele não trabalhou as 12 horas na ótica das plataformas. Ele ficou parado em algum ponto, que nem a gente que é aqui de Campinas, sabe, ali na Unicamp, ali perto daquele balãozinho que tem em Barão Geraldo, eles ficam ali, não sei se é porque ali tem banheiro, não sei, eles ficam ali. E eles não recebem o tempo. Acho que o doutor já viu também, né? Eles ficam... já cheguei a presenciar eles lá, exato. E, na verdade, eles ficam ali. Não importa o tempo que eles estão ali, ou o tempo que eles estão com as suas mochilinhas nas costas, o que importa é quantas entregas eles realizaram ao final do dia, né? E eles só ganham pelas entregas, eles não ganham pelo tempo à disposição. Sim. Então, quando a gente vê esse modelo fragmentado, ele rompe com tudo isso.
E aí a gente começa a ver o discurso do empreendedorismo, ou seja, que novas competências são exigidas desses trabalhadores, mesmo fora da plataforma, como liderança, iniciativa e espírito empreendedor. Então, sim, para responder aquela pergunta do início, se esses princípios são aplicáveis a esses trabalhadores por plataforma, eu sim, penso que sim, porque o direito do trabalho ele não pode fechar os olhos para as novas formas de trabalho que tem, porque a função do direito do trabalho é essa, ele existe para isso, para compatibilizar os valores sociais de trabalho e da livre iniciativa, que está lá no nosso artigo 1º da CLT. Então, eu penso perfeito. que sim, que são aplicáveis. Sim. E caberia a gente fazer uma adaptação para que eles caibam dentro do conceito de empregado e de subordinação também, diante da nova realidade de trabalho, né? Sim, aí, com essa alteração da fragmentação da produção, a gente percebe de cara que a subordinação jurídica clássica ela se tornou obsoleta. Porque o que é a subordinação jurídica clássica? É o estado de sujeição que o empregado se coloca em relação ao poder de comando do empregador, aguardando ou executando ordens. Sim, Nenhum empregado hoje em dia fica mais aguardando ou executando ordens. É aquilo que a gente chama de autogerente de si, né? Todo empregado, ele tem essa característica hoje em dia de saber o que ele vai fazer, de tomar as decisões, ou seja, de gerenciar ali o que ele está fazendo. Hoje em dia, o empregado se vincula muito à estrutura, a estrutura organizacional da produção e não mais às ordens diretas que ele recebe do empregador. Então, quando a gente sim, coloca essa nova ordem trabalhista mundial, que é justamente, que nova ordem é essa? É a nova ordem da produção, dessa produção fragmentada. A subordinação jurídica não cabe mais, a subordinação jurídica clássica. E aí, se a gente começar a adotar, o direito do trabalho vem avançando e os doutrinadores vêm estudando outras formas de subordinação. E a subordinação jurídica estrutural reticular, assim, a meu ver, ela cai como uma luva. Porque para essa forma de subordinação, os empregados, ou seja, o vínculo, o ser empregado, não está mais em eu ficar aguardando ordens ou executando ordens, está no fato de eu do meu trabalho se inserir naquela cadeia fragmentada. E se inserindo naquela cadeia fragmentada, aquele que é economicamente dependente passa a ser empregado. Então, aqui no Brasil, assim, a gente ainda não tem essa corrente não tem tanta voga, ou seja, não tem muitos, tem alguns defensores, mas a gente ainda tem um problema sério com esses trabalhos por plataforma, porque eles ficam numa zona intermediária, né? Eles não estão sim, na subordinação jurídica clássica, e eles também fica aquela coisa meio para-subordinada. Só que sim, isso acaba fazendo com que esses trabalhadores tenham o pior dos dois mundos. Porque eles não têm a exato, CLT e eles não têm sim, as características do trabalho autônomo. Isso foi exato, uma das coisas que mais me chamou a atenção na greve por apps. Era a greve dos entregadores por aplicativos, o que mais me chamou a atenção foi a pauta de reivindicação deles. Ou seja, esses trabalhadores não, embora se a gente adotasse esse conceito de subordinação jurídica estrutural, e ela tem possibilidade de ser adotada, porque a CLT é tão perfeita que o artigo 3º, quando conceitua o que é empregado, fala que é toda pessoa física que presta serviços pessoais, habituais, sob a dependência, mas não diz que perfeito. tipo de dependência. O que viabiliza ao intérprete adequar a subordinação conforme a estrutura, o mundo do trabalho for se alterando. Então, essa Sim, é uma característica que eu acho que seria uma das formas, uma das tendências, mas não é a tendência que vem ocorrendo no atual momento. Então, no atual momento, esses trabalhadores, não, pela subordinação jurídica clássica, não teriam direito aos preceitos seletistas. ok, Mas, uma curiosidade, esse movimento, ele dos entregadores por apps, ele é muito significativo. Então, no dia 1º de julho, eles paralisaram no Brasil todo. E eles organizaram essa paralisação por meio das redes sociais, dos grupos de sim, WhatsApp e sim, a pauta de reivindicação. O que eles queriam? Eu vou até dar uma olhada aqui para falar certinho. Eles queriam sim, reajuste de re- preços.
sim, Reajuste anual do serviço. Eles queriam poder trabalhar junto com as empresas plataformas no algoritmo. Ou seja, poder estipular como seria feito os bloqueios, poder entender como essas plataformas trabalham e queriam um sim. apoio contra acidentes, queriam uma participação no programa de pontos e o fornecimento de EPIs, no caso EPIs da Covid, porque esses trabalhadores a gente só percebeu o quão essenciais eles são durante a pandemia, Exatamente. né? Negócio da Porque pandemia. eles viabilizam o isolamento social. Porque a gente não Sim, precisa sair de casa, eles levam o alimento até a nossa casa. Então, sim. eles vieram com uma pauta que não tem vínculo de emprego, que não tem 13º, férias, hora extra, nada da CLT. O que eles pretendem, quando a gente lê essa pauta, são características do trabalho autônomo, né? Eles querem discutir o preço do serviço, eles querem discutir por que eles são bloqueados, que eles não entendem, né? Ou seja, eles estão lá fazendo tudo certinho, de repente eles são bloqueados e não podem mais trabalhar no dia. Isso gera um efeito, não sei se você pensa que nem eu, doutor Vitor, mas o trabalhador começa a jornada dele de manhã, ele não sabe quanto ele vai ganhar no fim do dia. Ele não faz a menor Sim. ideia, porque no meio do dia ele pode ser bloqueado sem nem saber por quê. E aí, Então, onde está a autonomia? Aonde está a autonomia do trabalho dele se ele não pode colocar preço no serviço? Se ele não pode ter o controle do que ele vai fazer? Se é a plataforma que tem o tipo de controle, de penalidade, ou seja, ele não é o empregado do artigo 2º e 3º e também não tem autonomia. E aí vai ao encontro que a doutora disse de ficar naquela zona cinzenta. exatamente. E eu tinha uma curiosidade de entender porque eles não queriam vínculo, né? Porque como juíza do trabalho, eu acho que o doutor, como advogado trabalhista, a gente tem uma tendência a achar que as pessoas querem, né? O vínculo, Exato. 13º, férias. Sim. E aí eu procurei uma live que foi promovida pelo CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, que foi promovida pelos pesquisadores José Dari Crem, a Ludmila Abílio, que é uma das sumidades, assim, das maiores pesquisadoras do Brasil, da uberização das relações de trabalho, a Andréa Galvão e a Paula Freitas. Nessa live, participou um dos líderes do movimento, que é o Alessandro Sorriso. E para mim, o melhor momento foi quando o professor Dari perguntou para ele, mas e essa falta? Vocês não querem ser registrados? Vocês não querem direitos da CLT? Ele falou assim, olha, não é um consenso, né? Na verdade, o que une essa categoria a gente só quer o que foi prometido para a gente. Me prometeram que eu ia ser um empreendedor, que eu ia poder trabalhar quando eu quisesse, que eu poderia ter outro emprego e complementar a minha renda aqui. E agora eu não tenho, na verdade eu nem entendo como que se forma o quanto eu recebo depois. Então, Exato. acho que ontem teve esse movimento também, ontem em São Paulo, de paralisação, não foi nacional, porque o nacional ele ficou para o dia 25 de julho, segundo, né? E ontem, dia 14, foi feito um em São Paulo. E, novamente, o Sorriso foi entrevistado em algum canal de TV, né? Que eu acabei Sim. vendo, e ele repetiu a mesma coisa, que o que une a categoria não é a questão do empreendedorismo. E aí fica a reflexão, né? Se eles estão querendo esse empreendedorismo porque eles têm outro emprego, ou se talvez eles continuam ainda com essa questão do discurso do empreendedorismo, querendo algo, não Talvez sei, eles é nem muito saibam. prematuro, né? Eles não Oi? saibam o que significa empreendedorismo, talvez, né? Eles estão falando muito de empreendedorismo, mas o que é isso, né? O que O seria esse nano empreendedorismo? empreendedor, né? Se eu não posso colocar preço no meu serviço, se eu não tenho Uhum. controle, se eu sou penalizado, aí onde fica o empreendedorismo, né? E tem um filme muito legal, eu adoro cinema, né? E tem um filme muito interessante que chama Você Não Estava Aqui. É do Ken Loach. E é um filme inglês, produzido pela BBC, e ele trata justamente disso, do discurso do empreendedorismo e de como isso fica nas pessoas, né? Ou seja, como o trabalhador se incorpora aquilo e as consequências. Vale a pena assistir. Mas Sim, nesse movimento dos apps, eu acho que tem uma outra característica que eu achei muito bacana, não apenas a organização deles espontânea, que é um movimento sindical com liberdade, um movimento associativo, né, com liberdade, a característica da pauta de reivindicação e também a empatia que esse movimento criou nas redes sociais, né?
Sim. Um outro líder sem seu sorriso é o Galo, né, Paulo Lima. Eu vi uma entrevista com ele na UOL que eu fiquei assim, nossa, fiquei até com o olho marejado, assim. E ele dizia que o entregador, por aplicativo, ele conhece o cheiro de todas as comidas. Ele falou assim, eu trabalho aqui em São Paulo é um centro gastronômico, né? Eu conheço o cheiro da lagosta, do camarão, do carpaccio, ele falou carpaccio, eu conheço o cheiro de tudo. Mas eu nunca provei nenhum desses pratos. Porque quando eu levo a tua comida, ele falou para o repórter, o meu estômago está vazio. E aí eu acho que esse movimento acabou gerando essa empatia nas redes sociais, e no dia 1º de julho, além do boicote nas redes sociais da utilização dessas plataformas, uma outra característica que teve 50 mil avaliações negativas. E na terceira onda da internet, essas avaliações elas são importantes para o negócio, para o empreendimento. Mas o Sim. que chama mais atenção disso tudo é que, com todo esse movimento, com toda essa repercussão, as empresas não sentaram para conversar com eles ainda, até agora. O que os entregadores receberam até agora foi um projeto de lei de um determinado deputado, e o Rodrigo Maia convidou eles para uma reunião por videoconferência para discutir bases mínimas. Então, a Sim. gente vê que esse movimento pode sim estar causando, pode sim representar um movimento ascendente, lembra? De baixo para cima da construção Exato. do direito do trabalho ou dessa base mínima legal. A gente pode até analisar da seguinte forma: a gente está voltando a alguns anos atrás, quando essa categoria hoje, que são categoria de entregadores por aplicativos, que não tem um sindicato específico para eles, resolveram se unir para criar eles mesmos garantias mínimas de trabalho e tentar negociar com o pessoal da plataforma, que até então esse pessoal nunca aparece, ninguém sabe, na verdade, onde eles estão, quem são. É um poder invisível, né? Elas são umas empresas invisíveis, é uma coisa estranha. E ontem também eu tive a notícia de que teria uma mediação no TRT2 desses trabalhadores representados pelo Sindimotos. Mas uma coisa que me chamou a atenção, porque na live do professor Dari, da Unicamp, o Sorriso dizia que eles não se sentiam representados pelo Sindimotos, porque o Sindimotos é dos entregadores registrados, e eles são autônomos, eles não têm o registro. Então, é uma curiosidade, né? Essa questão da representação. E essa mediação acabou não ocorrendo, acho que teve algum problema técnico, ela acabou não ocorrendo, Sim. mas as empresas por aplicativos estão, assim, na minha humilde visão, perdendo a oportunidade de decidir o que vai aplicar a elas, porque o que vai acabar ocorrendo é surgir num movimento ascendente, sim, mas a legislação, com Porque algum é fato que tipo... eles faturam milhões com as plataformas. É, É público isso, que os proprietários das plataformas ganham muito dinheiro com essas plataformas no mundo todo, né? Então, eles teriam interesse de vir negociar, sob pena de não ter mais o serviço, ou de serem penalizados, né? Sim, E sim. uma coisa interessante também, aproveitando o gancho aí, depois da reforma trabalhista, quais seriam as tendências da legislação trabalhista? Será que existe a possibilidade de voltar como era antes da reforma? Como é que será que isso tudo começa a se desenhar agora, a partir desse momento, com essas novas situações? Então, a gente, analisando, assim, é muito difícil falar, assim, o que vai acontecer, né? Às vezes a gente Sim. vê uns livros que falam, ai, não, o futuro do direito de trabalho vai ser... É muito difícil, porque a gente vive, até, eu costumo falar que a gente vive no mundo VUCA, que é aquela teoria da volatilidade, da incerteza, da complexidade e da ambiguidade. Ou seja, né, as características do nosso mundo atual, é difícil a gente prever o que vai acontecer. A gente tem Sim. algumas tendências, né, que podem, de uma hora para outra, como foi essa pandemia, de uma hora para outra, ninguém podia prever uma coisa dessa, que a gente está todo mundo em trabalho remoto, e a Exato. gente se adaptou. Então, assim, é difícil prever as coisas. Mas algumas tendências que a gente nota, eu particularmente não acredito que a gente volte àquele modelo
do princípio protetivo, ou seja, daquela base segura do contrato de trabalho inafastável, sem nenhum tipo de fenda. Eu não consigo enxergar o futuro do direito do trabalho dessa forma, porque essa Tá. forma não se encaixa com essa nova ordem da produção no mundo. Ou seja, a nova ordem trabalhista mundial, ela é de cadeia, ela é algo terceirizado, os estados, o que impera hoje. Então, eu acho que voltar a ser, assim, a gente, na época, todo mundo ficou estarrecido e tal, mas não vai voltar. Então, acho que, assim, é pouco provável que volte a ser como Sim. naquela época. Então, talvez uma tendência seja a gente trabalhar com o que a gente tem. O que a gente tem? A gente tem uma ruptura no princípio protetivo, feita pela flexibilização sob tutela sindical. Sim. E aí eu penso, e se esses sindicatos forem se tornando cada vez mais representativos? Se o Brasil ratificasse a Convenção 87, consagrasse a Perfeito. liberdade sindical, será que não Sim. selecionaríamos sindicatos que fossem representativos? Será que o sindicato não poderia Sim. romper com essa imagem que ele tem perante os trabalhadores, perante a sociedade, e conseguir aí realmente representar as categorias, né? E conseguir, dentro dessa ótica do princípio protetivo, com essa fenda, construir um futuro, como a gente viu no caso dos EPs, porque quando os trabalhadores se unem, quando existe a representação legítima, a gente vê que o direito do trabalho pode funcionar de uma outra forma. Talvez a liberdade sindical, nesse momento, acabe por fortalecer o sindicato, quando não impõe a obrigatoriedade do trabalhador pertencer a determinado sindicato, que ele nem sabe quem são, nunca viu, não sabe se pleiteou alguma coisa para ele alguma vez, e talvez a tendência com a Convenção 87 da OIT tendo uma visão diferente agora pelo nosso ordenamento jurídico, nós possamos ter a formação de novos sindicatos, novas associações, só que dessa vez com legitimidade, né? Sim, sim. Essa questão do sindicalismo, assim, mesmo naquela estrutura antiga, alguns sindicatos são muito fortes e muito representativos, né? Mas não é o que ocorre de uma forma geral, né? Nesse Brasilzão que a gente tem, né? Sim, Nós temos de todas as formas. Mas o que eu vejo é que essa ruptura, de forma abrupta, agora não tem mais a contribuição sindical obrigatória. Acabou. Então, a gente vai ter que se reinventar. Então, o que a gente nota é que os sindicatos estão buscando uma reaproximação com a base, estão buscando as redes sociais, né? Então, a gente vê organizando movimentos, organizando a própria integração da associação, a comunicação com os trabalhadores pelas redes sociais, que é aquilo que a gente chama de sindicalismo digital. Então, a gente nota que muitas vezes o sindicato, aquele sindicato por categoria, não é o que o trabalhador se sente representado. Só que existe uma limitação da lei, porque apesar da contribuição sindical obrigatória ter se tornado facultativa, o artigo 8º ainda contempla aquele tripé, né? Agora ficou 2 pés, né? Ficamos só com a questão do sindicato por categoria e da unicidade sindical. Então, não existe a liberdade plena. Não é que eu seja a favor da liberdade de vários sindicatos, o pluralismo é isso. É que o pluralismo, no primeiro momento, ele tende a fazer uma seleção e sobrarem dessa seleção os sindicatos realmente com representatividade, os sindicatos engajados, então tende a se fazer uma espécie de seleção natural de bons sindicatos, né? E o modelo adotado pela CLT, ele é um modelo que ele deixa o sindicato valorizado, existe uma valorização do sindicato, né? Uma confiança no sindicato. Então, eu acredito que se os sindicatos conseguissem, e a gente vê que eles estão conseguindo se reinventar, e quando a gente vê um movimento como esse dos entregadores por apps, que parou o Brasil inteiro e que ainda comoveu as pessoas, conseguiu angariar pessoas nas redes sociais, apoiadores, a gente vê que o direito do trabalho tem um futuro diferente daquele que a gente
estava acostumado. Infelizmente, aconteceu a reforma trabalhista. A gente não vai conseguir entrar na máquina do tempo, lá do De Volta para o Futuro, do professor, e voltar para lá. Não dá, já foi. E a gente vai ter que tentar construir soluções dentro do que a gente tem. Talvez um caminho mais voltado para o diálogo, para as partes conversarem. E agora, assim, fazer um parênteses bem pequenininho, assim, durante a pandemia, não sei se o doutor Victor pensa que nem eu, mas eu acho que durante a pandemia, acho que nunca ficou tão escancarado como os dois lados da moeda, o empregado e o empregador são peças tão fundamentais e tão unidas, né? Se um vai mal, o outro vai mal também. E eles tiveram que conversar e encontrar soluções para poder manter a viabilidade daquele empreendimento e manter os postos de serviço. Exato. Não sei o que o doutor pensa a respeito. Parece que deu certo, né? Sim. Parece que acabou dando certo. E outra coisa também, a Justiça do Trabalho, desde a Emenda Constitucional 45, já se entende que ela já estaria aparelhada para abranger essas novas formas de trabalho e dar algum tipo de tutela para esses trabalhadores que ainda são economicamente dependentes de alguma forma. O que a doutora pensa a respeito disso? Sim, a emenda, a justiça do trabalho, não a justiça do emprego. Então, se a época que o direito do trabalho surgiu, o normal, o que a gente mais tinha era o empregado seletista. Se de alguma forma houve uma ruptura, a emenda constitucional 45 ampliou essa competência para a gente receber também esses trabalhadores para subordinados, caso não evolua a teoria da subordinação estrutural da subordinação estrutural, ainda assim a gente poderia construir alguma coisa intermediária, como é em Portugal, em que os parasubordinados não têm direito a tudo que está no Código do Trabalho de lá, mas alguns artigos selecionados, né? Então, alguma base de proteção tem que ter, e a Justiça do Trabalho tem sim que receber, porque o direito, ele é mutável, ele vai mudando, e o direito não pode fechar os olhos para os fatos sociais que estão ocorrendo e deixar de valorá-los, né? Exato, e ainda que sejam para sentar e ouvir as duas partes, como eles já estão tentando fazer, e tentar de uma forma conciliatória, de uma forma arbitral, tentar dar solução para esses casos de acordo com as necessidades das partes envolvidas. Como foi a grande surpresa da pauta reivindicatória deles, todo mundo achando que eles queriam direitos do artigo 7º, que eles queriam ser empregados da CLT, eles não queriam isso. Só que a Justiça do Trabalho também tem a missão de resolver esse tipo de demanda. Sim, então, sim. Isso vai caber à Justiça do Trabalho acabar adaptando esse conceito do artigo 3º aí, elastecendo ele de alguma forma para tentar abranger esses novos trabalhadores não empregados, né? Sim, sim, sim. Seja para abarcá-los como empregados no futuro, caso aconteça a adoção desse novo conceito de subordinação, ou seja para trazer uma nova disciplina para esses trabalhadores para subordinados, ou que estão naquela linha tênue ali do meio, entre o autônomo e o subordinado. Lembrando que tem legislação, tem projeto de lei para ser aprovado. De repente, num futuro muito próximo, nós já teremos uma legislação para aplicar a essa espécie, ou seja, a própria Justiça do Trabalho aplicando uma legislação que não a CLT, uma legislação específica para essa categoria, né? Sim, e já aí, temos um projeto de lei. Sim, aí que está o brilho de tudo isso, da Justiça do Trabalho, quando o princípio primordial da justiça é o princípio conciliatório, de dar solução, de equilibrar as forças de alguma forma. De buscar soluções, né? E Exato. soluções dialogadas, né? Construídas, né? Sim. Se a doutora quiser fazer as considerações finais, deixar uma mensagem a esse respeito, da greve, que lição que nós tiramos disso? A greve ela foi extremamente positiva, não só por ter impulsionado esse movimento ascendente de construção da legislação trabalhista, a greve dos aplicadores por EPS, como também por ter
conseguido a empatia nas redes sociais. E aí a gente vê a importância, como o movimento sindical ele está mudado, né? Como hoje em dia não há mais necessidade do chão de fábrica, a gente não tem mais categoria pulverizada, porque a internet consegue unir todo mundo. Nós 2 meses nos reencontramos na internet depois de 15 anos, não? Que nós nos conhecemos. Não é verdade? Então, eu acho que é isso, ou seja, são novos tempos, eu acho que o direito não para, e a gente está caminhando para um direito muito mais dialogado, muito mais voltado para resolver questões de forma coletiva, e eu acho que isso é muito bacana, e eu acho que o futuro está nisso, da gente, infelizmente, a gente não vai conseguir negar a reforma trabalhista para sempre, a gente assumir, olha, a reforma aconteceu, vamos procurar agora caminhos dentro do que a gente tem. Exatamente, sempre buscando o espírito da justiça do trabalho. E do direito do trabalho. Não importa se existem novas tecnologias, novas formas de prestação de trabalho humano, o espírito da justiça do trabalho, ele vai sempre existir. E aqueles discursos de, poxa, com a reforma trabalhista, a justiça do trabalho acabou, a justiça do trabalho vai acabar, ficou enfraquecida. Agora, com a pandemia, com o aparecimento desses entregadores de aplicativo, ficou mais ainda claro que a justiça do trabalho é e sempre vai continuar sendo essencial, mesmo diante de todas as mudanças da sociedade. Sim, na pandemia, ela mostrou a sua importância, né? Mostrou que estava ali na linha de frente, chamando empregado, empregador, buscando soluções possíveis para dar continuidade às atividades empresariais, para manter os postos de trabalho. Sim, sim. Eu acho que é isso. A mensagem que fica é essa. É que independente da forma que o trabalho humano é prestado, independente da era, independente do tempo em que a gente esteja vivendo, a importância da justiça do trabalho tem sempre lugar de destaque no nosso cenário, né, doutora? Sim, sim, é isso mesmo. Ela sempre teve essa importância na estrutura, na sociedade do mundo brasileira e hoje ainda ficou mais escancarado isso durante a pandemia, prestando aí esse serviço para a sociedade e para a gente encontrar soluções possíveis. E onde tiver trabalho, a justiça do trabalho e o direito do trabalho vão existir, seja na forma parasubordinada, na forma subordinada, estrutural, subordinação jurídica clássica, o direito do trabalho vai estar sempre acompanhando essas mudanças. Perfeito. E é graças a esse pensamento tão moderno e tão à frente do seu tempo, como é o pensamento da doutora, que fortalece a instituição da justiça do trabalho e faz com que a gente esteja sempre à frente do nosso tempo mesmo. A gente está caminhando para o final, estamos nos minutos finais aí. Gostaria de agradecer a todo mundo que ajudou, que de alguma forma colaborou para que essa live fosse possível. Agradecer de forma especial a doutora Daniela por ter aceito o convite, me deixou muito honrado. Era um tema que eu já gostaria mesmo de ter conversado, por acompanhar a doutora Daniela nas redes sociais e já vê-la sempre postando sobre esse assunto, e isso falando, nós precisamos gravar uma live a respeito desse tema que é de extrema importância. Eu queria agradecer a todos e principalmente à doutora Daniela. Eu que quero agradecer, me senti muito honrada pelo convite e que a gente consiga fazer outras também com outros temas e agradecer a todos que acompanharam. Que essa seja só a primeira de muitas, então. Isso. Muito obrigado, doutora Daniela. Muito obrigada. Agradece ao Wagner aí também pela ajuda. Ele está aqui. Tá certo, então. Grande abraço a todos. Então. Abraço a todos que acompanharam. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.